Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Hoje começamos com as notícias que dão conta que a Proteção Civil não cumpriu em Monchique as regras que definiu depois de Pedrógão. Falamos da CP, quase €1 milhão em multas por cobrar só em 2018 na taxa de desemprego. Nunca foi tão baixa como nos últimos 14 anos. Portugal tem a energia mais cara da Europa? É a pergunta que deixamos e é também a análise que vamos fazer. E na política internacional, Estados Unidos vão impor novas sanções à Rússia. São então estes os temas que temos hoje em análise e comigo em estúdio tenho César Oliveira. César, obrigada desde já pela sua presença. César, começamos precisamente por analisar a questão da proteção civil e das notícias que hoje nos dizem que não cumpriu as regras que definiu depois de Pedrógão no caso do incêndio em Monchique. Bom, Helena, esta situação dos incêndios em Portugal é caótico e é uma situação claramente, em muitos casos, também empolada, com excesso de informação, com excesso digamos, de alguma forma, de posições. E o que aqui se trata, o que refere na sua introdução, é que, de facto, depois do incêndio de Pedrógão Grande, foram criadas normas, sobretudo para gerir os equipamentos disponíveis e, acima de X homens, o combate ou a estratégia ou digamos, a organização cabe, enquadra-se numa chamada letra V, que só pode ser comandada por o comandante nacional. Em alguns casos também aquele um comando de agrupamento, quando muito, não é? O que aconteceu aqui é que foram comandantes, digamos, distritais. A comandar não quer dizer não se põe em causa a competência dessas pessoas, mas não há dúvida que o Comando Nacional tem à sua mercê meios e tem poderes de tal forma que vinculam que um comandante distrital não tem. Portanto, essas coisas, por isso é que a comunicação social dá conta que não se cumpriram, portanto, estabelecem-se as regras e depois não se cumpre, estão cerca de 1000 homens no terreno, quando a meta para entrar o Comando Nacional são 678, portanto, há aqui as regras, mas a questão que se põe de fundo é que porque é que estão sempre a acontecer os incêndios, apesar de as prevenções várias, apesar de... tanto se ter falado em incêndios durante este ano. Sim, exatamente. A questão de Monchique foi aquela que tem mais dimensão, mas estão a acontecer também polos de incêndio noutros sítios. E continua esta praga. E continua esta praga, apesar de terem-se tomado medidas algumas, para uns e outras para outros já não importa nada. Por exemplo, em questão do Estado, o próprio Estado impõe medidas, impõe regras e depois não as cumpre, nomeadamente na própria limpeza das matas, não é? E isso acontece e então isto fica incólume, não pode ficar. De alguma forma, acho que o Governo adotou uma estratégia de contenção daquilo que era o mediático nestas situações. É inequívoco que o Ministro da Administração Interna tem estado no terreno permanentemente, tem regulado muito bem aquilo que é a estratégia deles da relação com a comunicação social, mas que não há dúvida nenhuma que a mata continua a arder. Eu aqui quero referir que, de facto, a comunicação social às vezes provoca o pânico também entre as pessoas, entre as populações, e era preciso que houvesse alguma regra, haver alguma contenção nesta matéria, porque até nós próprios que estamos a ver um canal qualquer de televisão, em qualquer canal de televisão entra os incêndios de Monchique, ou os incêndios não sei o quê, entra permanentemente ali, parece que estão ali a disputar, e não é parece, é que é mesmo assim, parece que estão a disputar o direito de ocupação da antena, não é? Para ver quais são as audições. Portanto, é uma situação que continua a ter muita preocupação, até porque já estão quantificados 22.700 hectares ardidos medidos por satélite,
portanto tem alguma credibilidade. Um incêndio que já se estende por largos dias? Exatamente, e pelos vistos o que acontece é que isto agora em Monchique poderá acontecer noutras áreas e não se encontra aqui razões específicas porque é que acontecem, porque é que está a acontecer isto, sempre, e é aqui, depois é ali, não sei quanto. É evidente que as condições climatéricas contribuem muito para isso, houve realmente muito calor, a semana passada houve umas temperaturas altíssimas que não facilitam nada, quer dizer, quando está uma temperatura de 40 graus, a gente olha para um pequeno uma palhazita no chão e de repente desconfia que ela pode arder, porque nós estamos quase a arder com o sol. Aquilo, quando era miúdo, eu lembrava-me que com um vidro a gente projetava o sol numa palha e aquilo começava a arder. Portanto, isto, o clima alto também contribui muito. Mas, de facto, tem havido uma adesão extraordinária dos corpos de bombeiros, cada vez são mais e cada vez com mais equipamentos. E não se percebe os meios isto. aéreos também estão no terreno, estão a ajudar no combate ao incêndio? Mesmo até as populações, verifica-se que as próprias populações estão a ajudar os bombeiros naquilo que são a missão deles. Quer dizer, hoje há uma sensibilidade muito grande em relação a esta maleita que acontece em Portugal. Pelos vistos, não é só em Portugal, também acontece noutros países, como a Suécia, por exemplo, onde não tem as condições climatéricas que nós, e acontece também essas coisas. Portanto, vimos também o caso da Grécia. O caso da Grécia, pronto, isso é uma situação também anómala, que falámos há 15 dias aqui sobre isso, é uma situação anómala, lá está, porque há claramente interesses no meio disto tudo, Helena. Portanto, não é só as condições climatéricas. Há interesses nisto. Na Grécia até se supõe que o interesse é o interesse imobiliário. Passar a classificação daquele terreno que aconteceu os incêndios, havia operadores, se calhar económicos ou imobiliários, que gostariam de passar aquele terreno para terreno urbanizável, enquanto que com a vegetação que lá tinha não era de reserva ecológica ou agrícola. Bom, tudo isto necessita de maior investigação. É evidente que o país tem estado a fazer um esforço para acautelar isto, com aquelas medidas de limpeza das matas e tal, mas de facto aqui há aqui uma falha. O Estado impõe e depois ele próprio não cumpre, porque há muita mata, mas muito mais mata que é do Estado do que dos privados. E não há dúvida nenhuma, ainda há pouco tempo vimos, o Estado não está a cumprir porque diz que tem falta de pessoal, porque não há pessoal, não consegue recrutar pessoal para fazer esse combate. Então, já se colocou também a hipótese de serem, de facto, os presos a darem também essa ajuda na limpeza das matas. Os presos, militares, agentes de segurança, vários que estão realmente, e até desde logo, digamos, a própria Proteção Civil, nomeadamente os bombeiros, não é? Que é muito melhor os bombeiros andarem a cautelar a prevenção do incêndio do que apagar os incêndios, não é? Portanto, desde que sejam bombeiros que sejam estatais ou que tenham subsídios ao nível do estatal, há que aproveitar todos esses recursos, os presos, os militares, os bombeiros, tudo que seja força de segurança para fazer o ataque a esse objetivo, que de facto, a continuar a acontecer, isto torna-se um inferno para toda a gente, para as pessoas, a gente fica tão pequenino quando vê as pessoas construírem as suas casas com tanto sacrifício e ficar sem elas por causa dos incautos, não é? É uma coisa que nos entristece a todos, não é? Mas também ainda ficamos mais molestados porque é um excesso de informação sempre sobre esta matéria, devia ser um pouco regulado isso.
Muito bem. César, depois então de termos aqui analisado que a Proteção Civil não cumpriu em Monchique as regras que definiu depois de Pedrógão, então este é o nosso primeiro tema aqui em análise. Passamos agora para a ferrovia e falamos da CP. Os números dizem-nos que há quase 1 milhão de euros em multas por cobrar só em 2018. Helena, isto é outra situação, quer dizer, a própria CP, como sabe, tem... Se calhar temos que voltar um pouquinho atrás também para quem está lá em casa perceber o que é que se passa atualmente com a CP. Bom, a CP para já é acusada de falta de investimentos e é falta de modernização das suas linhas, dos seus equipamentos, é acusada. Depois, os próprios trabalhadores se queixam de falta de condições. A CP é, digamos, uma casa muito desarrumada e até se vê nesta coisa que ainda está mais desarrumada. Porque e a própria administração também está de saída. Exatamente. Por exemplo, o que acontece aqui, estamos quase num milhão, se tivermos em conta que de maio até aqui já aumentou, mas até maio tínhamos 750 mil euros de multas por cobrar, portanto agora será à volta de 1 milhão. Mas ainda o pior que isso é que prescreveram entre 2014 e 2017, naqueles 3 anos, prescreveram 22 milhões de euros. Ora, o que é que está aqui a acontecer? É que a CP não aciona? O que é que está aqui em causa? Nós temos aqui um relato de um operador que verificou uma anomalia e perdoou porque disse não adianta, a gente aplica a coisa, mas depois não tratam, quer dizer, há este sentimento específico, era em relação a um jovem e tal, até pena e não sei o que mais, mas acontece sempre muito, olha, por exemplo, entre janeiro e maio houve 50 milhões de passageiros na CP e está estimado que 11% desses 50 milhões não pagaram bilhete. Portanto, isto é uma coisa muito preocupante. De facto, lá está, tem que aumentar a fiscalização, porque de facto, é um reflexo apesar dessa falta de tudo, de fiscalização, ainda se vê muita falta de dever cívico nesta coisa. Quem a utiliza tem que pagar, e se não paga tem que ser penalizado. Portanto, e para ser penalizado tem que haver a eficácia da fiscalização, para já haver fiscalização, e a eficácia da fiscalização para a tributação das multas, céleres, não é? Estamos a falar de um valor muito elevado em multas, César. Pois estamos a falar de um elemento... Então, se tem 3 anos estávamos a falar de 22 milhões de euros, não é? Porque agora com certeza que já baixou, mas até ao meio deste ano já vai a 1 milhão, portanto, se chegarmos assim ao fim do ano vamos passar para 2 milhões e pronto, e isto é o que está analisado. Agora, falta aquelas que falta muita gente onde não é aplicada as coimas por razão que disse, quer dizer, às vezes os próprios revisores fecham os olhos porque dizem, isto não adianta nada, é até um pobre, coitado, até um jovem, estão a ver. Mas o que está por trás é que depois põe em causa a subsistência, a rentabilidade, a autossustentabilidade de uma companhia, de uma empresa que nós precisamos todos para garantir os nossos transportes e melhores transportes. Portanto, não é que está agora... Uma mobilidade eficiente e eficaz. Eficiente, quer dizer, não é só na CP, mas na CP é de facto um meio de transporte que muita gente utiliza e que nós queremos em Portugal modernizar, porque comparado ao que acontece na Europa e pelo mundo fora, nós estamos muito aquém daquilo que é o rigor e a excelência desse serviço. Portanto, tem que haver, de facto, aqui uma mão pesada para que não se esteja a prejudicar a empresa, a pôr em causa a empresa para produzir a melhoria de equipamentos para todos nós sermos beneficiados portugueses, não é? Acho que é uma medida que, lá está, é uma medida que é fraturante do Estado, mas que tem que impor, de facto, a aplicação da coima, com formas expeditas e imediatas da aplicação da coima,
Porque, ouça, se meter uma transgressão na estrada no carro, ou a polícia ou paga logo, ou a polícia prende-lhe o carro. Quer dizer, não sei se temos que ir ao exageros, ou tem um bilhete ou paga, ou então fica preso. Quer dizer, ou há qualquer coisa que tenha que acontecer às pessoas para as pessoas temerem, senão também ninguém liga, não é? César, há pouco falou em modernizar. De facto, modernizar é a palavra-chave. Modernizar é a palavra-chave porque a discussão recente que tem acontecido e, sobretudo, os exemplos que vêm dos nossos países, nossos parceiros europeus, são de facto preocupantes. Nós vemos, de facto, atrasos nas viagens aqui em Portugal, falta de segurança nas próprias linhas, os equipamentos, os comboios com falta de climatização, que torna impossível viajar. A circulação? Sobretudo para as pessoas mais idosas, para as grávidas e assim. Portanto, é claramente notório e é bem visível que é preciso uma melhoria de equipamento rápido, não é? Porque hoje em dia, diz assim, os comboios de hoje são muito melhores que há 30 anos atrás, dizem as pessoas mais idosas. Mas não estamos a falar de coisas completamente diferentes. Quem utilizava aqueles transportes há 30 anos atrás era um número muito restrito de pessoas. Hoje em dia a economia está centrada numa mobilidade muito mais exigente e com muito mais gente e, portanto, que obriga a que estas companhias, quer, digo, a CP, mas os STCPs, a TAP, que evoluam permanentemente, os autocarros, as empresas de autocarros, que para mim é uma vergonha o que está a acontecer, autocarros aí na rua sem nenhumas condições para circular e portanto, andam aí a circular, a poluir o ambiente, quando se combate tanto o ambiente, o aquecimento global, quando a gente está, muitas vezes, eu às vezes ando de moto, estou ali à beira de um autocarro, ou de 2, ou 3, ou 5, ou 6, e é um calor imenso com os gases que aqueles equipamentos... Bom, tudo tem que ser bem harmonizado e termos melhor, eu disse uma vez aqui e volto a reiterar, termos um bom ensino, termos uma boa saúde, ter uma boa rede de transportes, é fundamental para aquilo que é a vida do cidadão. E, portanto, todos nós temos que nos preocupar com isso e o Estado tem que ter uma especial atenção sobre o cumprimento destas regras. E aqui, sobretudo, também na ferrovia, de facto, é uma, digamos assim, uma preocupação acrescida. Helena, é acrescida porque nós vemos alguns pequenos acidentes e esperemos que não aconteçam grandes acidentes. Basta a Helena ir para a nossa linha, para a linha de Porto a Lisboa, se forem alguns troços junto à linha, e ver as más condições em que a linha está, de inclinação, é uma coisa que... César, falta ainda um longo caminho a percorrer até conseguirmos alcançar o projeto da Ferrovia 2020. É preciso, olha, houve um primeiro-ministro que teve uns lives de loucura de impor aqui ou de mandar construir, e gastou-se aqui milhões só em estudos no TGV, mas não se trata daquilo que é elementar, é modernizar os transportes que são absolutamente necessários para a deslocação das pessoas em si, aqui em Portugal, entre as localidades, percebe? Não estamos a falar só de Porto de Lisboa, estamos a falar enfim, do Alentejo até Lisboa, ou de Faro até Lisboa, ou de Setúbal. Estamos a falar de coisas assim, ou de Braga ao Porto, estamos a falar de pessoas que utilizam todos os dias esses mesmos transportes para virem trabalhar. Cada vez há mais pessoas, Helena, como sabe, que são colocadas para arranjar emprego, são colocadas em Braga e moram no Porto, porque a mulher trabalha no Porto e o outro trabalha em Braga. Portanto, isto hoje em dia é de tal forma... Uma última nota sobre este tema, é de tal forma, as distâncias são de tal forma importantes que haja equipamentos para agilizar esta dificuldade para as famílias, que é um problema nacional. Portanto, é bom o Estado e as autarquias, nomeadamente, debruçarem-se sobre estes temas.
Muito bem. César, falamos agora de economia. Os dados dizem-nos que a taxa de desemprego nunca foi tão baixa nos últimos 14 anos. Como é que podemos analisar estes dados e estes números? Olha, estes dados é evidente que são os mais baixos desde 2004. E que, na verdade, são boas notícias para Portugal, quer dizer, mesmo assim, nós ainda temos 350 mil desempregados. Apesar dos 6,7, ainda temos 350, ainda é muito milhar de pessoas desempregadas. E depois isto é uma boa notícia, não é? Mas sabemos o que está também um pouco subjacente a isto. É o trabalho sazonal, é o aumento do turismo que é algo de excepcional e, portanto, é uma coisa, o turismo é um potencial que cria exceções, nomeadamente nestas matérias, nestas realidades, porque se tivéssemos a percepção que o turismo ia acabar daqui a um ano, nós tínhamos que estar muito preocupados, porque ia muita gente para o desemprego. O turismo ocupa mesmo muita gente neste momento. E é fundamental também. Ou pela via direta ou pela via indireta. E pela via indireta, sobretudo também muito pela via indireta, não é só aqueles visíveis, é pela via indireta os produtos que é preciso fazer, os produtos que é preciso confeccionar, tudo isso que ocupa outras pessoas, que não sejam só diretamente relacionados com o turismo. Bom, e também uma outra coisa que eu gostava de referir, a imigração também tem contribuído muito para isto, não é? Portanto, aumenta a exportação também, mas a imigração, portanto, muita gente portuguesa, muitos portugueses e portuguesas que têm ido para o estrangeiro, nós vemos às vezes algumas reportagens, vê-se portugueses em todo o mundo e com alguma expressão, porque, enfim, não é que gostem de lá estar, mas têm melhores condições para viver ou para forrar, mas isso também tem contribuído para a diminuição do desemprego. Portanto, se essa malta toda não tivesse ido, a taxa de desemprego não tinha sido mais elevados. César, agora falamos de energia. E fazemos aqui uma questão. Portugal tem ou não a energia mais cara da Europa? Claro que tem. É a questão que se coloca. Claro que tem, Helena. Claro que tem. Tendo em conta, face ao nosso nível de vida, naturalmente. Não é medir assim. Face ao nosso nível de vida, Portugal, todos os fatores e todos os indicadores. Ao nosso nível de vida, pronto. Nós se ganhamos 500, não podemos gastar o que a Alemanha, por exemplo, ou a Inglaterra gasta, onde eles não ganham 500, ganham 2.000. Está a ver? Portanto, face ao nosso nível de vida, de facto, o que eles consideram até os chamados padrões de poder de compra por quilowatt, nós estamos nos 38,0,3. Ora, na verdade, é a energia mais cara da Europa. E porquê? Porque também metade destes custos de energia são em impostos, Helena. Os impostos que nós pagamos através da água e através dos resíduos e através da energia, através dos combustíveis, nomeadamente, são enormes. E ninguém faz bem, ninguém valoriza muito, eu acho que não é apresentado em termos de leitura pública a realidade destas coisas, mas na verdade em relação à energia, por exemplo, é o que estamos agora aqui a falar, o custo da energia são cerca de 50% para impostos, 55%, é mais que 50%. Ora, pronto, e isso faz com que a energia seja mais cara. Se os impostos não fossem tão grandes, não é? Se calhar já não éramos o país onde a energia, se calhar éramos o 10º, estamos a falar de coisas reais. Quer dizer, nós nos impostos somos exímios, não é? Cobramos muito mais, nomeadamente na energia, somos o país, além da Alemanha, que é o que tributa mais, tem acima de nós um pouco, mas somos o país que mais tributa de impostos. Veja, uma comparação pura e simplesmente, também é um país pequeno, Malta tem 5% de impostos sobre a energia e nós temos 55%.
São coisas, estamos a falar de coisas, mas países como a, Temos ainda como a outro Holanda, tema, César. países como a Holanda, por exemplo, têm na ordem dos 20% e aqui nós temos 55%, quer dizer, nós nesse aspecto, na ordenado mínimo, somos o piorzinho quase todos, não é? Mas em termos de Só há energia, três, somos praticamente só três, os mais caros. não é? César, muito rapidamente falamos agora dos Estados Unidos, que vão impor novas sanções à Rússia. Uma nota muito breve sobre este tema. Eu acho que é um bocadinho só para inglês ver, porque sabemos que as relações entre a Rússia e os Estados Unidos estão melhores, não é? Isto é ainda o reflexo de uma promessa, de uma pressão que a comunidade europeia fez sobre aquela questão do assassínio dos espiões, não é? Do pai e da filha, e a América tem necessidade, vai implementar agora a partir de 20 e tal de agosto, salvo erro, aquilo que são, e é entendida como retaliação, não é? São restrições às exportações de tecnologia sensorial. O que é isto? É a venda de turbinas de gás, circuitos integrais e equipamentos de calibração utilizados na aviação. Pronto, são coisas assim, equipamentos que são a América. Então, vai impor aqui sanções à Rússia para quê? Para retaliar um bocado. Pronto. Vamos lá ver. Isto eu acho que é cosmética, mas pronto. Vamos ver as consequências, César. Vamos ver as consequências. Muito bem, César. Terminamos então hoje o Espaço Opinião. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Aproveito também para lhe desejar uma boa semana. Obrigado, Irene, igualmente. Foram então estes os temas. Hoje em análise no Espaço Opinião com César Oliveira. Eu estou de regresso amanhã.